Três pontos que nós precisamos aí prestar muita atenção em relação ao uso da vírgula. Vou mencionar aqui primeiramente em relação a três termos: o aposto, o vocativo e o adjunto adverbial. Aqueles que expressam ali ideia de tempo, modo, lugar, estes com três ou mais palavras que tenham aí uma grande extensão. Então vou iniciar aqui primeiramente sobre o aposto. Por exemplo, o livro Angústia, escrito por Graciliano Ramos, cairá no vestibular da FUVEST 2024. Primeira orientação aí que eu tenho que seguir é que entre sujeito, verbo e complemento, ou seja, sujeito e predicado, eu não utilizo vírgula. Como assim? Se eu pergunto, o que cairá na FUVEST 2024? Esse verbo me leva ao termo, o livro Angústia. O que se fala sobre o livro Angústia? Que ele cairá no vestibular da FUVEST 2024. Qual que é o termo que ficou de fora? Escrito por Graciliano Ramos. Sendo assim, eu coloco entre vírgulas. A essa construção nós chamamos de aposto. Qual que é o papel do aposto? Trazer uma explicação a mais a quem eu estou me referindo, que é em relação ao livro Angústia. Então fiquem atentos. Um aposto, ele traz ali entre vírgulas uma explicação em relação ao sujeito. Agora um vocativo. Um vocativo é um termo ao qual eu vou chamar a atenção de alguém, eu vou despertar a atenção de alguém, eu vou fazer uma súplica. Por exemplo, turma, vírgula, leiam o livro Angústia. Leiam, vírgula, turma, vírgula, o livro Angústia. Leiam o livro Angústia, vírgula, turma. Vocês perceberam aí que esse turma eu consegui deslocar tanto no meio como no final aí da oração? Por quê? Porque eu estou despertando a atenção de alguém. Em nenhum momento eu falei quem que é essa turma. O objetivo aqui foi somente despertar a atenção da turma para a leitura do livro que cairá no vestibular da FUVEST 2024. Melhor dizendo aí, um dos livros. Agora prestem atenção em relação aos adjuntos adverbiais, aqueles ali que expressam ideia de modo, tempo, lugar e assim sucessivamente. Por exemplo, entre os anos de 1935 e 1936, Graciliano Ramos escreveu o livro Angústia. Lembra que eu mencionei que entre sujeito, verbo e complemento, isto é, sujeito e predicado, eu não coloco entre vírgulas. Sendo assim, veja bem, quem escreveu o livro Angústia? Graciliano Ramos. Qual que foi a ação que ele fez? Escrever, então escreveu é o verbo. O livro Angústia é o complemento desse verbo. E o que ficou de fora aí dessa construção? O tempo em que ele escreveu, entre 1935 e 1936, vírgula. É um adjunto adverbial que expressa tempo e que traz aí uma característica a mais, mencionando aí o tempo em que houve aí a escrita desse livro. E notem que eu consigo também deslocar. O livro Angústia, vírgula, entre 1935 e 1936, vírgula, foi escrito por Graciliano Ramos. É a mesma ideia do que eu mencionei anteriormente. Agora, se esse entre 1935 e 1936 for colocado lá para o final da oração, por exemplo, Graciliano Ramos escreveu o livro Angústia entre 1935 e 1936. Se esse entre 1935 e 1936 ele estiver aí no final da oração, no final da frase, ele não é colocado aí entre vírgulas, porque ele faz parte do predicado. Então, fiquem atentos em relação a esses termos. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Existem aí mais características em relação à vírgula, mas fica para a próxima. Até mais.